Eu já trabalhava com audiovisual desde 1998. Depois desse período eu comecei a trabalhar com música e na pandemia eu precisava fazer alguma coisa porque os shows foram cessados. Eu senti um pouco de interesse lá em 2011, 2012, que eu comecei a parte assim de designer, assim, mexer com web design. Eu acredito que todo o aprendizado, todos os cursos que a gente faz na vida agrega pra gente, porque é a única coisa que ninguém pode tirar de você. O conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém vai conseguir tirar de você. Já trabalho com audiovisual no meio televisivo há mais de uma década e produzindo mesmo há cerca de uns 5, 6 anos. A Ordem do Dia, apesar de ter um nome Ordem do Dia, ela mostra todas as cenas que serão gravadas no dia, não necessariamente na ordem do roteiro. É para aproveitar o cenário, aproveitar os atores do dia, para eu não correr o risco de ter um ator hoje aqui e precisar desse ator 2 dias depois, sendo que ele podia ter gravado no mesmo dia todas as cenas que ele está participando no roteiro. Eu consegui um projeto pela Paulo Gustavo e vou produzir meu primeiro documentário. Como eu aprendi muito testando serviço para O2, para outras produtoras grandes, por que não compartilhar esse conhecimento com as pessoas? Eu comecei a pegar um pouco o gosto, mas sabe que se a gente não se atualizar, a gente vai desaprendendo, né? Quem não vem do audiovisual vai aprender uma coisa nova, vai aprender uma linguagem nova, né? Como se comunicar de maneira diferente, através das imagens, através da fala. Quem já vem do audiovisual vai poder conhecer novos profissionais daquela área, vai poder se integrar, vai poder formar comitês nas pequenas cidades ou nas grandes cidades, dependendo de onde está sendo ministrado o curso, e vai poder fortalecer mais a profissão e fortalecer os laços, inclusive de amizade mesmo, porque acaba acontecendo muito disso. As pessoas vêm para o curso, elas aprendem, mas elas também criam vínculos umas com as outras. Eu tinha uma certa noção do que era o meio audiovisual, mas a oficina meio que abriu o meu olhar a respeito do cinema. O continuista é uma pessoa fundamental porque ela vai evitar os erros de gravação. Os erros de gravação que a gente tanto vê aí na internet. Então essa pessoa é responsável por saber qual a maquiagem que o determinado ator está usando, se ela está com batom vermelho, roxo, por quê? Se ela precisar gravar, por exemplo, depois do almoço, deu uma pausa ali para um café, qualquer coisa, ela tem que retornar na mesma configuração que ela estava antes. O cabelo tem que estar atrás da orelha, se estava atrás da orelha, o batom tem que ser naquela cor, os objetos de cena precisam estar no mesmo lugar, né? A sua posição tem que ser a mesma que você estava gravando antes. Senão isso daí depois na edição não tem como corrigir e acaba virando vídeo de internet aí com erros de gravação. Eu estudo produção cultural faz 1 ano e o meu contato de produzir até agora foi esse. E tive o incentivo de um grande amigo ano passado a propor um projeto pela Paulo Gustavo e agora, enquanto estou fazendo, estou aprendendo e acho que esse é o primeiro grande contato meu com o audiovisual. Eu falei um pouco sobre a história do cinema, né? Desde o surgimento aos primeiros equipamentos, como é que foi criado isso. Depois disso eu falei a diferença entre arte e entretenimento. Eu acho que isso é muito importante pontuar, porque o entretenimento é aquilo que a gente assiste para se divertir e a arte é aquilo que fica. Então o cinema é arte por quê? Porque o cinema ele nos ensina. Ele deixa uma lição. Falei também sobre documentação, os documentos que são necessários, porque quando eu escrevo um roteiro, essa obra é minha. Quando esse roteiro vira um filme, essa obra é uma obra comunitária. Então a gente precisa de alguns documentos, tanto a equipe quanto o elenco, eles precisam assinar esses documentos, são contratos. Então tem modelos de contrato. Depois disso a gente registra o filme na Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Então é importante saber o que é Ancine, como fazer o seu cadastro na Ancine, como registrar o seu filme na Ancine, para que ele vire realmente um produto e para que depois, lá na frente, a gente consiga ganhar dinheiro com isso. Porque o audiovisual é uma grande empresa, movimenta muito dinheiro e quem trabalha com audiovisual precisa também ganhar dinheiro. Tem bastante coisa assim que eu vi no curso que eu não imaginava.
tipo assim, a parte do roteiro, a parte da gravação do dia. Assim, no caso da produção, assim, eu fiquei pensando assim na hora que, né, vocês estavam falando, que o quanto você for gastar menos recurso, então, tipo assim, seria ideal fazer tudo aquilo que vocês têm em mente fazer no mesmo dia, para cortar gastos, né, melhor dizendo assim. A minha formação, ela vem principalmente da comunicação e depois eu trabalhei muito com a parte de fotografia. Então, o pouco que eu pude trabalhar com eles ontem foi de ensinar algumas técnicas de manuseio de câmera e algumas técnicas de filmagem mesmo, como iluminação, a parte técnica da câmera mesmo, o obturador, o ISO. Então, um pouquinho de cada coisa no que diz respeito à produção da imagem. Eu sempre consumi muito filme, série, mas assim, o por trás das câmeras é muito maior do que eu imaginava. Quantidade de profissionais que envolvem a área, até me interessei por algumas coisas, muito mais assim do que eu conhecia. Muitos processos também que eu não conhecia antes, eu acho que vai agregar muito no que eu faço hoje. Toda gravação ela é feita com uma câmera, obviamente, e nela tem um cartão de memória. Esse cartão de memória ele tem um limite. Cada vez que você vai ocupando esse limite, você tem que tirar esse cartão, levar para o logger, que é a pessoa que vai pegar esse cartão, copiar para um computador, guardar os arquivos ali e devolver um cartão em branco para o câmera. Só que não é só copiar no computador, você tem que ter uma cópia a mais aí, que é o backup. Copiou no computador, tenta copiar num drive externo e se puder ainda, se tiver uma internet boa ali, já sobe na nuvem, tá? Porque não pode correr o risco de perder uma cena, perder um arquivo. Para o editor, depois que for produzir isso aí, fazer a edição no computador, falei, tá faltando alguma coisa aqui. Aí você vai lá, liga para o ator que está lá no Rio de Janeiro, perdi sua cena, volta para cá, e você vai pagar hospedagem, pagar avião, pagar tudo para ele. E é um desperdício, por falta de um backup que você deixou de fazer ali, um HD externo que você pode usar na hora ali da pós-gravação daquela cena. Fazia ideia, mas não tinha tanta noção quanto eu obtive de noção durante a oficina. Principalmente essa parte de equipamento foi muito legal. O laboratório que a gente tem feito também abre bastante a cabeça e me dá muitas ideias de como aplicar isso no meu projeto. Vai ser de grande ajuda. E acho que de verdade a parte que eu mais gostei assim foi essa parte de organizar documentação, ordem do dia, de conseguir organizar e ver essa organização toda sendo colocada em prática. Foram 3 dias aí de oficina que a gente pôde compartilhar os nossos conhecimentos, tanto eu, quanto o Guilherme, quanto o Yuri. Foi bacana porque assim, a gente percebe que as pessoas que têm interesse, principalmente no cinema que a gente faz, que é o cinema de guerrilha, você precisa saber tudo. Quando é uma grande produção, o câmera é só câmera, o cara do som só mexe com o som, o diretor só é o diretor. Mas quando a gente faz cinema aqui, mais para baixo aqui na cadeia, nós temos que fazer tudo. Conhecendo todas as etapas do cinema, quando você for trabalhar numa produtora grande, você sabe como fazer e você com certeza será chamado para outras produções. Na realidade eu quero ser ator, né? A minha irmã fala que eu tenho jeito para ser ator, assim, de novela, né? Para mim, como profissional, é muito legal poder passar um pouquinho do conhecimento que eu tenho para essas pessoas. Eu acho que dar a oficina melhora o meu conhecimento. Então, quando eu passo conhecimento para as pessoas, eu também adquiro conhecimento das pessoas. Esse é o processo da educação. O cinema envolve muita gente no país e se essas pessoas conhecerem o tipo de profissional que existe por trás disso, pode até transformar numa profissão. Muita gente não conhece e pode acabar se tornando um profissional para essa indústria. Se você gosta de cinema, gosta de assistir, seja Netflix, YouTube, etc., e gostaria de participar de uma produção como produtor, ator, procure na sua comunidade, na sua cidade, se tem alguma produção, se tem alguém que trabalha com isso e invista. A arte, em todos os campos,
é esse meio de expressão daquilo que o ser humano sente. É assim que a gente consegue comunicar como a gente sente, como a gente vê as coisas. E às vezes o que eu sinto é a mesma coisa que você sente, mas eu comunico de um jeito, você de outro, e a gente consegue falar, nossa, olha só, não tô tão sozinho, outra pessoa também se sente assim, e tudo isso se expressando pela arte. Eu encontrei, assim, um grande conforto dentro da arte, sabe? Sempre me chamou muito e é de 1, 2 anos pra cá que eu tenho entrado mais a fundo nesse meio e tem me feito muito feliz. Então a ideia da oficina é justamente essa, compartilhar o que eu aprendi, o que eu adquiri de conhecimento durante a minha vida, passar para as pessoas para que elas possam também deixar registrado para as próximas gerações, porque o cinema é isso. Quando você faz um filme, você eterniza.